Bem-vindo você ao Papo na Rede, primeiro desse ano, dia 31 de janeiro de 2013. Queria desejar a você um bom ano, que Deus abençoe você e sua família. A gente está começando esse programa, vou direto ao assunto para a gente não perder tempo, com Osmar Ludovico aqui com a gente, grande amigo, Nelson Bomilcar, pastores. A gente vai conversar hoje sobre vocação pastoral. Nós recebemos já alguns e-mails, eu estou com um problema aqui para receber outros e-mails. Não, agora já entrou no ar. Então, se você quiser, manda a sua pergunta. A gente está conversando hoje sobre vocação pastoral, sobre a vida do pastor, mais do que sobre a teologia do pastor, se bem que a teologia do pastor interfere muito na maneira como ele vive, mas sobretudo o que significa ser pastor no começo do século 21, com todas essas confusões que a gente vê. Tempos atrás saiu uma reportagem numa revista aqui em São Paulo, acho que é a Vejinha, né, São Paulo, com uma capa que levantou uma série de questionamentos, mas antes da Veja, enfim, tem surgido aí uma série de conversas e dúvidas e sofrimentos até, por conta assim, do que significa ser pastor. Do Osmar Ludovico, que é o nosso convidado dessa tarde, eu queria mais uma vez recomendar para você esse livro que é dele. Eu acho que está esgotado, né, Osmar? A editora Mundo Cristão ainda não fez uma nova edição, chama Meditácio. E eu queria recomendar a você, procura na internet que você vai achar esse texto do Osmar, um texto que se chama Pastores e Lobos, que eu acho que talvez seja uma das melhores sínteses do significado de ser pastor de ovelhas hoje em dia. E o Osmar começa dizendo que pastores e lobos têm alguma coisa em comum. É que ambos se interessam por ovelhas, gostam e vivem perto delas. E aí começam as diferenças, né, Osmar? O que você tem visto, Osmar? Eu, quando pensei nesse tema, pensei na sua vida, pensei na sua história, porque você é um homem que pastoreia comunidades, mas você é um homem que pastoreia pastores, que pastoreiam comunidades, né? Falo isso por experiência própria e tem sido uma alegria, um aprendizado muito grande. Mas assim, inicialmente, qual que é uma leitura que você faz hoje das confusões ou das coisas mais críticas nessa questão da vocação pastoral? Bom, eu acho que é uma incompreensão, olha para mim, do que significa ser pastor. Então, essa expressão vocação pastoral, ela foi diminuída, ela foi deformada, ela foi esvaziada do seu significado. O que é vocação? Vocação é chamado. Pastoral, para uma tarefa específica no corpo de Cristo, apacentando o rebanho. Então, vocação, eu entendo como uma voz que clama dentro do seu coração, num determinado momento da sua vida, e que vai inclusive de encontro a uma trajetória de um projeto pessoal. É um chamado de Cristo, e que faz arder o coração, e a pessoa que desobedece ou adia simplesmente não consegue viver a sua existência com muito sentido. Ela se rende a esse chamado. Se render a esse chamado, para mim, significa uma vida de abnegação, de sacrifício, de doação. E no passado, isso acontecia com os garotos de 18, 19 anos, e eles iam fazer um seminário. Aí no seminário havia a possibilidade de uma troca muito grande, porque entre os alunos são pares, mas também um diálogo transgeracional com professores mais velhos, mentores. Ali na biblioteca se estudava teologia, assim, que apresentar trabalhos. E você era seminarista na igreja, onde você estava abaixo a tutoria de um homem de Deus, ali fazendo algum tipo de serviço, cuidando de uma congregação. E finalmente você tinha que ser ordenado. E a ordenação também era uma outra etapa de prova, onde homens de Deus reunidos consideravam o seu currículo, a sua vida, o seu ministério e impunham as mãos. No mínimo isso levava 4, 5 anos, né? Bom, não, é claro, então era uma outra coisa. E ser pastor, assim, era o significado era de doação, de entrega,
de uma vida onde você realmente ia servir a Deus na igreja, com tudo que significa o serviço cristão, no sentido bíblico aí do livro de Atos, da vida de Paulo, etc. Então, hoje, a vocação é mais assim um estalo de uma possibilidade, porque eu levo jeito para esse negócio. E pastoral, pastor, não significa mais essa vida de oração, de renúncia, de cuidado, de visitação, de pregação do Evangelho da Cruz. Significa uma outra coisa. Então, quando a gente fala vocação pastoral, tem muita gente que entende uma outra coisa que não é. A gente precisa primeiro resgatar o que é vocação pastoral nesses termos que eu tentei falar aqui um pouquinho, né? É possível preparar um desses em 5 dias, num congresso? Não, hoje, assim, essa vocação pastoral tem a ver mais assim com capacidade de sedução, capacidade de retórica, capacidade de mobilização de pessoas, manipulação, uso de mídia, então poder de comunicação, etc., né? E diz respeito hoje a um projeto pessoal, a uma carreira profissional, né? Não é uma vocação no sentido de um chamado. Não é uma pulsão de alma. Né? E a grande tragédia é quando pessoas que não foram chamadas realmente por Cristo, mas que perceberam na vida da igreja possibilidades de uma carreira profissional, ascenderem a postos pastorais. O fato é que a religião é o melhor negócio do mundo. Primeiro, não paga imposto. Segundo, não tem que declarar a origem do dinheiro. Terceiro, tem doadores a fundo perdido, sem direito a voto e nada. E quarto, tem uma mão de obra dedicada e zelosa sem CLT. É um meio fácil de enriquecer. E fala em nome de Deus. E fala em nome de Deus. Quer dizer, então isso atraiu gente, claro, atraiu gente ambiciosa. E por outro lado você tem todo esse povo que é extremamente carente de afirmação, de afeto, de lideranças carismáticas que dizem, não, você pode ser, você vai ser, Deus está com você, essa coisa motivacional. Então está acontecendo o que acontece hoje, onde o exercício do pastoreio possivelmente tem muito pouco a ver com aquilo que eu acho que é vocação pastoral. Eu gosto de me lembrar da figura que o Dr. James Houston usa, que essa vocação pastoral ela nasce no coração de um Deus triuno que sempre desejou cuidar da sua criação, das suas criaturas. E esse cuidado ele estende para esse ministério pastoral na vida da igreja. Cuidar de pessoas, cuidar da história de pessoas, do coração de criaturas que foram criadas à sua imagem e semelhança. E ver esse Deus triuno que cuida pessoalmente, que não abre mão de cuidar de pessoas, é uma inspiração para a gente poder retomar uma dessas fontes da vocação pastoral, do chamado pastoral. Eu queria só fazer um parênteses assim, que eu acho que é interessante, até para quem está ouvindo agora, ou quem vai ouvir depois, que quando a gente está falando de vocação pastoral, sim, a gente está se referindo a um tipo de chamado que Deus tem no seu reino. E de maneira alguma a gente está dizendo que essa é a mais importante e de que há aqueles que são vocacionados e há os que não são. Na verdade, o que eu acho que todos nós entendemos e cremos e procuramos ver é o seguinte: há uma vocação de Deus a cada pessoa. Há alguns ele chama de determinada forma, de outra forma, de um jeito, e há alguns ele chama, isso que a gente está chamando de vocação pastoral, de homens, mulheres que vão ter um olhar específico, cuidadoso sobre as ovelhas que não são deles, são do sumo pastor, como diz o nosso amigo Pedro. Que, no meu entender, receberam também dons, carismas da parte então, do Senhor. eu acho que é interessante, não é que a gente está aqui acentuando uma questão assim, há uma vocação em destaque. Não, a gente está falando de uma que Deus tem de igual carinho e importância para tantas outras áreas da vida.
que a gente vive. Sim. Né? Eu queria só pensar assim, houve não sei se dá para identificar, mas aproveitar a presença do Nelson aqui com a gente, que é desses pastores peregrinos itinerantes, né, na caminhada aqui na cidade, no Brasil, e fora dele também. Mas assim, houve um momento, e dá para identificar um momento em que se perdeu, ou o vocábulo e a própria função se contaminou, além, vamos dizer assim, além da medida, porque alguns diriam assim, não, mas sempre foi assim. Sempre teve os lobos, sempre teve os os interesses, os políticos, as politicagens denominacionais que construíram, né, imagens e imaginários a respeito de mandatários religiosos, enfim. Mas parece-me que houve um momento, ou quase que daria para identificar um momento em que nós entramos talvez um fenômeno que tem a ver, um fenômeno social, em que a figura do pastor deixou de ser essa figura singela do cuidador, do homem sem ambições, né, Osmar? Não estou dizendo de ser alguém inerte, não, mas sem essas ambições, essa ganância, né, o estrelato, né? Quer dizer, houve um momento, a gente poderia identificar alguma coisa que tenha acontecido para que a gente desse esse salto, como dizer assim, que eu diria assim, salto para um abismo, né? Que muitos de nós, queridos nós, até escorregaram e caíram nesse abismo. A gente ora até para que isso não aconteça com a gente todo dia, mas dá para a gente identificar quando é que essa coisa se corrompeu desse jeito? Tem pergunta de internauta, daqui a pouco. Acho que quando a gente olha a história da igreja, isso vai acontecendo ao longo de toda a história da igreja. Essa igreja que se torna poderosa, visível, das catedrais, enfim, dos grandes concílios, da hierarquia, etc., se miscuindo na coisa pública. Então, mas aqui no Brasil é um fenômeno mais recente. Né? E eu acho que ele... eu tenho uma tese que é assim, que só se é relevante como pastor se você tem uma igreja grande. Isso. Então, o que aconteceu é que aí nos anos 60 surgiu um movimento chamado de crescimento de igreja. Perfeito. E fez com que o pastor só se sentisse relevante se ele estivesse à frente de uma igreja com muitos membros ou com um crescimento muito rápido. Sem isso, né, o que aconteceu até então é que havia milhares de igrejas de 100 membros, 150 membros, que tinham um pastor lá, que era salariado de acordo com aquilo que morava numa casinha do lado e tal. Mas essa igreja aqui, de 1.200 membros, ela se tornou uma igreja em função do carisma de uma pessoa. E não somente em função do carisma de uma pessoa, mas essas igrejas muito grandes, elas crescem muito mais por transferência do que por evangelização. Gerando filhos na então, fé, não tem que ter um carisma, mas tem que ter uma capacidade de atrair membros de outras igrejas. Com o quê? Com programas melhores, com estrutura melhor, equipamento melhor, etc. Então, a igreja literalmente entrou num mercado competitivo, onde vai ganhar o cliente quem ofereceu o melhor produto, e esse cliente é um cliente exigente, arisco. Se ele não gostou da banda do louvor, ele vai para outra igreja. É um consumidor consciente. Então, você tem que manter essa estrutura de serviços religiosos top o tempo todo, com convertido famoso, com gente muito boa de louvor, com instalações boas, com escola para crianças. Né? E isso, claro, esvaziou em muito a tarefa pastoral, porque tem que cuidar de toda essa estrutura. E aí tem que fazer esse negócio de se mexer. Com Osmar, que o momento significativo mais recente foi o momento quando chegaram os modelos de crescimento de igreja, fomentando e tirando o foco
né, da ação pastoral, de cuidar, de ajudar as pessoas na sua formação, no seu crescimento de espiritualidade, na construção de uma espiritualidade. Valorizou-se as para estratégias. isso, e a sedução da palavra relevância. Que trouxe essa distorção doida que nós temos hoje no Brasil, que o Renaud disse que era a pior das tentações. Que passou a olhar a igreja como uma estrutura eclesiástica e do modelo corporativo. Isso foi violento a partir dos próprios seminários. Sim, e isso tem a ver. Isso em relação, inclusive, às grandes denominações tidas como denominações históricas, né? Ainda não estamos falando dos novos movimentos, das novas eu queria dizer comunidades. Uma coisa. Tem igrejas grandes que são igrejas boas, igrejas bíblicas, e tem pastores, eles conseguem ter uma equipe pastoral grande e tal, as pessoas são cuidadas. Mas é um modelo que na mente da maior parte das pessoas não funciona assim. Né? Isso tem a ver, Osmar, Nelson, Carlos, com aquela história que a gente... Eu não sei se algumas histórias, acho que elas são mais simbólicas do que reais, que é a do camarada, do executivo, que uma vez disse o seguinte: é engraçado, toda vez que eu me aproximo de um monge católico ou budista, eu tenho a impressão que eu estou perto de um homem de Deus. E toda vez que eu me aproximo de um pastor, desse modelão urbano que a gente está dizendo, eu tenho a impressão que eu estou ao lado de um homem de negócios. Por conta dessa ênfase que se dá em termos assim, eu preciso tocar um negócio que tem uma série de demandas, que tem folha de pagamento, que tem planejamento, que tem equipes. Que o Eugene Peterson, quando nós lemos aqui o primeiro livro traduzido dele que chegou no Brasil, fez essa crítica de que os pastores se tornaram gerentes de corporações, não é? E esqueceram e deixaram de lado os pastores se prostituíram. Ele usa seguindo pesadas. Esses falsos deuses da relevância. Mas deixa eu colocar uma pergunta da Suzy. Você fala que isso foi da década de 60 para cá. Que as coisas... Eu acho. E aí foram se contaminando e a chegada ou a proliferação das mídias todas que aproxima tudo, né? E põe tudo no mesmo balaio, contamina geral isso. Até a década de 60 e 70, vocação pastoral queria dizer outra coisa do que quer dizer hoje. Entendi. E havia uma ênfase, né, Osmar, da procura de preparar as pessoas para que cuidassem das suas disciplinas espirituais, que não abandonassem a meditação na palavra, que fossem pessoas piedosas, que tivessem uma vida de oração. E essas ênfases, elas não existem mais quando você procura um outro modelo corporativo. Eu aprendi a fazer velório. E os pastores também, é o seguinte, eles estavam sujeitos à autoridade. No seminário, na igreja, na denominação. E isso hoje quem não tem, né? A Deca está mandando um abraço pra gente, a Deca aqui de São Paulo. Para ordenação. Rodrigo Lins lá de BH. Rodrigo mandando um e-mail. Fernando Guimarães. A Suzy, esse pessoal mandou um e-mail com um abraço. A Suzy coloca aqui: Osmar, por favor, uma palavrinha para nós mulheres que temos ardendo no coração uma vocação pastoral num mundo machista e repressor. E tem uma pergunta aqui do Wagner de São Paulo que eu achei interessante também, que ele gostaria de saber se todos que são vocacionados têm por obrigação fazer teologia. O que vocês acham? Eu acho o seguinte, que todos que são vocacionados e vão exercer o pastorado precisa ter fundamentos teológicos sólidos. Sim. Conhecer a história da igreja, teologia sistemática, enfim, ter uma sólida formação de teologia bíblica. Que Paulo recomenda a Se é no seminário ou não interessa, mas que precisa ter. Eu acho que isso se soma a esse conceito de manejar bem a palavra da verdade, que não é só conhecimento, mas é ter a inspiração do Espírito Santo, de sabedoria de lidar com esse conhecimento que você absorve na palavra para poder cuidar de pessoas. Se não abandonar ou conhecer a história. A história de um Deus que escreve histórias. E não abrir mão do ferramental todo que está disponível para isso. Agora, a questão, não sei se isso tem a ver com a pergunta do Wagner, a questão é que, quando se pergunta sobre fazer ou não teologia, isso geralmente ainda está ligado a um seminário de uma confissão denominacional,
que normalmente acaba preparando os tais vocacionados para si mesmos, né? Isto para atender suas demandas, né? E isso está acontecendo nos outros níveis, inclusive. E que não abre mão das outras características de integridade pessoal, que são extremamente relevantes em Tito e Timóteo, né? Agora eu diria para a Suzy que eu sinto muita falta de mulheres pastoras para valer, que há, né? Mas que não necessariamente sejam elas hoje que estão nos púlpitos, né? Eu conheço muitas mulheres pastoras e pastoras mulheres que não estão disputando com homens, né, nos púlpitos, e nem com mulheres nos púlpitos, mas são pastoras de primeiríssima linha, que são absolutamente indispensáveis no contexto do cuidado pastoral. Até porque a mulher tem requisitos, né, afetuosos, né, que combinados, né, com a ação pastoral gera frutos dos melhores no cuidado. Então a Suzy é uma delas. O Ziel postou agora há pouco aqui, acho que foi lá no site, que eu estou vendo só os e-mails, né? Ser pastor é serviço e não ser visto. Isso aí, Ziel, eu gostei da sua colocação, né? Boa, Ziel. Boa, Ziel. Não, acho que ainda com relação à Suzy, eu creio que eu sou favorável à ordenação de mulheres pastoras. E esse é um debate que acontece no âmbito das denominações. Algumas já resolveram, né? Outras estão resolvendo. A Igreja Metodista já resolveu. A Igreja Batista parece que está resolvendo. Algumas talvez vão demorar mais, mas porque de fato não há distinção de sexo nas Escrituras para o exercício do ofício divino. Né? E onde há sujeição e submissão mútua na condução do rebanho, há espaço para mulheres e homens, e que se fazem isso de maneira isolada e solitária, sempre cuidarão do rebanho de uma maneira imperfeita e incompleta. Quer dizer, nós servimos a um Deus que é comunidade, nós servimos a um Deus que é comunitário, nós servimos a um Deus que é família, esse Deus que está acima e cuidando da sua igreja. E esse é o modelo. Se há essa sujeição e submissão, a ação pastoral através de mulheres também é bem-vinda. E eu sou também suspeito para falar isso, porque eu tive na minha mãe, minha grande mentora, que tinham qualificações extraordinárias pastorais. E se sou o que sou hoje um pouco, é por causa desta mulher. E você tem uma filha, né, Nelson, que tem um coração genuinamente pastoral. E que já está sofrendo pensar em voltar para o Brasil, terminando o seu curso, o seu trabalho, sua espiritualidade e preparação, eu falo, vou voltar para uma realidade que é desfavorável a esse espaço para as mulheres, para a atuação. Acho que está vibrando alguma coisa. Agora, eu fico pensando assim, quando a gente fala hoje de pastores, né, há uma ideia que é divulgada fortemente pela mídia e que na cabeça da maioria das pessoas a ideia que se tem é essa, de que o pastor é esse cara, é um estereótipo do camarada. Vocês dois que têm viajado muito pelo Brasil, o Carlos tem também caminhado por aí, a realidade é muito diferente, não é? No sentido assim, de que a grande maioria desses homens e mulheres que tem essa vocação, tendo tido o reconhecimento formal ou não, é gente que luta, que serve e que muitas vezes trabalha no anonimato. Acho que é a grande maioria. Né? A grande maioria das pessoas assim, que está lidando no dia a dia, sem mídia, né? É que não é a igreja da visibilidade, né? Não é a igreja da conquista, do poder que está na mídia. Mas essa igreja que acontece na periferia, milhares, centenas de milhares, eu diria, de pequenas igrejas, 50, 100 membros, 200, e que tem lá 1, 2, 3 homens que se dedicam integralmente ao cuidado desse povo no seu dia a dia, atendendo suas necessidades espirituais, às vezes materiais, ajudando na mudança, etc. E que andam juntos, e acho que essa é a grande maioria. Né? E que normalmente, Osmar, na minha opinião, Nelson e Fernando, são injustiçados no dia a dia, né? Porque estes
estes são os que atendem às madrugadas, né? Os tais pastores televisivos ou vistos demais e com megas comunidades, né? Eles jamais aterrissariam aquilo que, mesmo aqueles que nós entendemos que são homens e gente boa de Deus, mas jamais aterrissariam nessa hora crítica, né, da madrugada, da mãe que é internada, do filho que é atropelado, do desemprego que chega no final de um dia, as situações as mais variadas que nós que somos pastores de comunidades locais enfrentamos, com famílias, de virar madrugadas, de ajudar a repor o telhado que foi tirado pelo vento naquela noite. Quer dizer, você tem um sem número de pastores injustiçados, né, até porque eu digo que aí no domingo, né, ou na reunião da comunidade, ou na assembleia da comunidade, esse pastor é cobrado a performance do televisivo. Isso é uma coisa injusta, né? Ele é cobrado a performance do televisivo. Não é? Ele que é o que foi atendido durante a semana, à madrugada, quando a mãe foi sepultada, cobra do pastor no domingo um púlpito tão reluzente como aquele que ele viu na televisão. E aí o pobre, que nós encontramos esses por aí o tempo todo, né, eles são lamentavelmente inoculados por esse vírus da ambição, né, do querer se parecer e ter um púlpito como tal. Mas é que vai exatamente... Não sei se faz sentido o que eu estou falando. A imagem é exatamente, vendo esse dia a dia, exatamente contrária, né? Aquilo que o Osmar colocou agora há pouco. Esse ministério pastoral não é um ministério popular. Há o reconhecimento das ovelhas, mas não há retribuição, porque o trabalho pastoral é um trabalho árduo. É um trabalho vocação, é um trabalho sacrificial, é um trabalho de doação, é um trabalho de altruísmo. Reportarmos a figura do pastor. Eu lembro alguns anos atrás, ouvindo uma reportagem sobre o pastorado de alguns pastores da Nova Zelândia, que tinham 6 horas de descanso semanais e foram entrevistados pelo repórter, perguntando por que naquelas 6 horas ele ficava às vezes focado numa bebida, porque o trabalho era tão árduo. E ele virou para o repórter e falou assim: você sabe o que é o trabalho pastoral? Você sabe o que é cuidar de ovelhas? É um trabalho extremamente árduo. E, obviamente, um pastor de ovelhas, da simplicidade. De gente. De gente. E é um trabalho que vai trazer um caminho de desconforto, se quisermos viver essas... E uma vida simples, né? Simples. Porque ninguém ficou rico. Não. Não. O Tiago Cruz lá de infância morreram pobres. Tiago Cruz de Simonsen. Não pobres, mas pobres. Deixa eu colocar um e-mail que eu achei interessante, porque o Osmar falou algo aí que tem a ver com autoridade, né? De alguém que está sob autoridade. E aí o Tiago levanta uma questão que é a seguinte: o que vocês acham do modelo das redes apostólicas, onde o apóstolo é o grande pastor e todos os copastores estão debaixo do seu poder? Quer dizer, quando você fala de autoridade, Osmar e Nelson, você tocou nisso também, não é esse tipo, né? Me parece. Essa chamada cobertura espiritual, autoridade apostólica, que tem um camarada sobre uma série de outros. É que se autodelegou o apóstolo também, né? Que desconhece as qualificações de um apóstolo, que é sofrer pela mensagem que anuncia e também ser testemunha da ressurreição. E aqueles outros apóstolos que iniciam, que dão início a comunidades, início a trabalhos de missões, que é uma outra ênfase da visão do apostolado. Osmar, o que seria o mínimo nesse sentido? Na realidade é o seguinte: eu acho que autoridade espiritual é diferente da autoridade no mundo. Autoridade espiritual é aquela pessoa que te inspira a ser uma pessoa melhor, mas também é para quem você presta contas e pode confessar o seu coração e ele te ajudar a continuar caminhando, né? Então ou seja, é pastoreio. É pastoreio. Não significa um exercício da autoridade, mas novamente significa um exercício de doação. Então é um pastoreio de pastores, seria isso.
Não é um apóstolo que você vai para lá, você faz isso, lá, você faz o dízimo. Não, mas como é que está a tua vida? Senta aí, vamos conversar, e a tua esposa, e isso, e eu soube que aconteceu isso lá no campo, você podia nós vamos ter que conversar sobre isso. Nunca perde a visão de que é pastor, mas cuidado. Mas é ovelha também. Essa é a ideia da autoridade. Mas para quem você presta contas. Né? E que você sabe que é um homem de Deus e que ele é instrumento de Deus na tua vida. Então acho que isso acontece, né, acontecia anteriormente. Né? Esse seminarista, a supervisão, esse vocacionário ia falar com o pastor, estou sentindo assim, um chamado. Aí o pastor conversava com ele. Daí ele ia conversar com o Deão lá do seminário, estou pensando em fazer seminário, eu quero fazer uma... Então tinha ele nesse sentido de prestar contas, né? O apostolado hoje ele se tornou um processo hierárquico, né, na igreja. Que no Novo Testamento não tem absolutamente nada a ver isso. Tem mais a ver com os carismas, né, para que a vocação pastoral ela tenha seu desenvolvimento de determinada forma. Mas hoje ela tem essa questão. Você tem o obreiro, você tem o pastor, você tem o bispo e tem o apóstolo. Já inventaram outros títulos aí, mas assim, é uma hierarquia, né? E dessa estrutura de multiplicação, a prestação de contas é só o que arrecadou e bate lá no mundo corporativo criado Osmar em cima disso. E Nelson, mas assim, volto, o que seria para aquele, o Tiago é um menino que eu conheço e sério, o que seria para esses moços, né, que estão ingressando no chamado ministério pastoral, mas com essa consciência de vocação, de doação, de entrega, de cuidado, de gente que quer de fato servir, levar a sério isso, não se deixar contaminar pelo mercado religioso e os seus atrativos todos, mas eles estão enfrentando a dificuldade hoje de a quem eu me submeto, a quem eu presto contas, quem são as pessoas dignas, né, para isso. Quer dizer, o que a gente poderia considerar um mínimo para que dois, três, quatro, meia dúzia de pastores sinceros pudessem ser cuidados nesse sentido, para eles não ficarem soltos, por exemplo? Eu sei que você é um dos que tem feito um trabalho assim, mas também... Mas assim, um jovem, eu aconselharia que isso acontecesse debaixo da estrutura denominacional. Mais e mais eu fico preocupado com essas igrejas novas. Então eu falo assim, vai para a igreja batista, vai para a igreja congregacional, vai para a igreja metodista, procura ali dentro quem são os pastores mais sérios, onde é que é a melhor escola, e entre por aí, do que numa comunidade da última hora, não sei, que foi fundada há 4, 5 anos. Entendi. Entendi. Eu acho... Pode até surpreender isso, mas... É verdade, vai fazer o seminário batista, pô. Mas faz o... Sabe? Um certo laço de história e tradição, porque dão uma base. Acho que o que vai, depois de tudo isso, o que vai sobreviver são as denominações históricas, que ainda vão manter um pouco a integridade do Evangelho. Eu vejo que nós não... Mas você reconhece também, desculpa, Nelson, então, que a própria dinâmica e estrutura denominacional ela tem uma série de questões complicadas hoje, né, Osmar? Na própria maneira de lidar com a vocação pastoral. As entranhas denominacionais não são tão puras assim. Não são, mas fora é pior, eu acho. E os grupos de amigos, os grupos de pastores amigos, por exemplo? Sim, claro. Só que esses grupos de amigos, eles nascem e são nutridos mais, na minha visão, no primeiro passo. Ao longo da vida, né? Ao longo da vida e na experiência comunitária. Porque o preparo teológico ao seminário, ele é extremamente importante, mas ele não tira da comunidade local a responsabilidade dessa formação espiritual e também ministerial. Porque quando há o reconhecimento na comunidade, pelo exercício, pelo amor que ele está se nutrindo por Jesus, pelo amor pelas ovelhas, pelo serviço, esse reconhecimento depois ele ganha um outro patamar, esse reconhecimento das ovelhas, dessa liderança, que
envia essa pessoa para uma formação mais. Então a gente não pode tirar a responsabilidade e a importância da experiência local, do reconhecimento local. Porque o cara que vai falar, eu tenho vocação, eu tenho chamado, mas lá na comunidade dele, ninguém reconhece que ele tem isso. Não nutre uma vida, um amor por Deus, não nutre amor para as pessoas. Eu sou assim, de quem, né? De quem? De mim não é. Acho que você tem razão, acho que assim, não é tanto a questão denominacional, mas uma questão de uma igreja local. Comunidade local. Você está inserido, onde tem um pastor, onde tem outros jovens que também estão querendo fazer seminário, onde tem até fazer missões. Então, ali, ele poder ser formado, poder ser encaminhado, não ficar procurando fora. Quando isso num contexto é interessante, igreja você local. acompanha, né? Essa questão da vocação, você vê as assim, ovelhas falando assim, quem é o pastor de vocês aqui? É aquele lá, ó. Ele lá cuida da gente, tem uma vida bonita. É o princípio do reconhecimento primeiro, que vai receber depois um reconhecimento com a bênção. O Carlos, você falou que a gente aprendeu inclusive a fazer funeral, né? Velório, lidar, né? Mas assim, aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você não aprende isso pelo chorar com os que choram. Você não aprende isso no seminário. No seminário você tem uma série de orientações, ensino que são importantes, mas eu até penso o seguinte, no seminário você aprende teologia, que tem o seu devido lugar na área pastoral. Mas aprender a ser pastor, você aprende no âmbito comunitário. Né? No seminário, você essencialmente aprende a ser um teólogo. A primeira visita bom ou mal vai depender. Foi uma mãe que chegou para mim assim, pastor, meu filho foi preso. Aí eu aprendi a fazer visita em prisão, para presídio. Aprendi a... Claro, eu tive um bom estágio com a Eleni no HC, mas aprendi a fazer capelania visitando gente no hospital. Né? No dia a dia. E é isso aí, eu acho que o lugar onde isso é a comunidade local onde acontece. Né? E aí, pouco a pouco vai havendo esse reconhecimento de que esse camarada ele tem um coração nesse negócio. Né? E o seminário ele serve como um aperfeiçoamento, como orientação, como a apropriação de uma boa teologia que é necessária. Não adianta a gente falar da uma teologia, pelo menos assim, não adianta falar mal da teologia se uma série de problemas que a gente encontra hoje nas igrejas e na próprio exercício da vocação pastoral tem a ver com uma teologia que é capenga. Né? Agora ela não resolve tudo sozinho, mas que ela tem muita importância, tem. Mas ela mentoreia a gente, né? A gente vai sendo mentoreado. E sobretudo essa teologia que acontece em meio a relacionamentos de amigos e de uma comunidade. E nesse aprendizado, os temas que são os temas principais hoje não eram os nossos temas principais. Tipo, posição, fama e grana. O que é isso? Nós não discutíamos isso. O que é isso? O que é isso? Do que nós estamos falando? Lembra disso? Não, nós não discutimos essas coisas, Nelson. Osmar. Ao contrário, nós tínhamos eu lembro que eu era da indústria farmacêutica durante 12 anos e a alegria era poder ter um salário melhor do que muitos da comunidade para poder servir, para poder repartir e não ter que subtrair dos meus irmãos e irmãs o dia a dia deles, o pão deles. Mas nós também... Não era esse o nosso tema. É que nós tivemos... Hoje você não tem uma roda de pastores, e aí nesse sentido eu digo assim, nós estamos aqui deixando claro que nós não reconhecemos essa classe. Nós não reconhecemos essa classe. Porque hoje nós temos um sem número de pastores que quando se reúnem, falam do quê? De números, de posição, de fama e de grana. Quando é que esse foi o nosso tema? Então, mas isso tem a ver com o processo de profissionalização do que a gente chama de vocação pastoral, que se tornou carreira. E aí entra nessa questão assim, que a partir da década de 70, acho que sobretudo em 70, que vem esses grandes movimentos, e aí a igreja era cada vez mais vista como uma espécie de negócio, mercado, uma linguagem mercadológica. E o camarada, não é que a gente aqui está defendendo de qualquer maneira aquela vida miserável, não é isso. É diferente a mentalidade de encarar a vocação pastoral como carreira profissional. E que eu acho que é bem distinto uma coisa da outra. Que é isso que a mídia tem explorado ultimamente de Exatamente. maneira avassaladora. E essa coisa voltou, não sei se vocês lembram, acho que faz 10, talvez 15 anos, enfim, entre 10 e 15 anos,
um grupo de pastores, não sei se começou aqui em São Paulo, e queriam lançar o sindicato de pastores. Lançaram, né? Lançaram, mas morreu, né? Que me lembrou mais um tema de um outro filme lá da década de 60. Aliás, essa nunca foi nossa... Lembra, Isso Sindicato de também Ladrões? nunca foi nossa preocupação no caminhar Entendeu? pastoral. Quando você fala em Benefícios, né? sindicato, quer dizer, o que é isso? É uma agremiação, e aí esses caras vão se unir para reivindicar o quê? Você entra no Ministério Pastoral a fim Fazer de... uma greve. fazer greve. Eu acho que nós temos que reconhecer que, pelo menos nas últimas 4 décadas, nós tivemos referenciais hoje, diante de Cabelinho Branco e alguns que já partiram, que foram referenciais dessa simplicidade da ação pastoral. E muitos deles nós já não os temos. E que ocupavam esses espaços, inclusive nos seminários, que traziam e recuperavam esses fundamentos da história, né, da vocação, da história pastoral na igreja. E nós perdemos essas pessoas também. E hoje, depois do movimento chamado Gospel de 1989, a visão do trabalho pastoral ela foi mais diluída e distorcida. Por quê? Porque era um movimento de música, de músicos, e que começaram todo mundo a impor mão sobre os músicos das bandas, e todo mundo é pastor. Pastores de 22 anos de idade é pastor. Começou a banda dele lá, mas como não tem autoridade em vida, não tem integridade, não tem os princípios, impõe mão sobre ele, pronto, é pastor. E banalizou-se a vocação chamada pastoral. Uma vez, num desses programas de madrugada, um desses grandes pastores da mídia, ele deixou escapar a seguinte pérola: nós temos o melhor produto do mundo. Não tem jeito do nosso negócio dar errado. Nossa. Quer dizer, essa é a lógica que move. Do mercado. É terrível isso, né? Mas o pior é assim, trágico. que isso contaminou a igreja como um todo. Então o jovem pastor lá que está começando, ele almeja, ele pensa assim... Contaminou a tal da ovelha, né? É isso mesmo. A tal da ovelha, que lá atrás, você está falando de 30, 40 anos atrás, você tinha queridos, manos e manas, irmãozinhos e irmãs, que lutavam no seu dia a dia com um trabalho digno, não é? Sem essa angústia pelo sucesso, sem essa angústia pela relevância, sem essa angústia gananciosa que tomou conta dos irmãos. A maioria das pessoas com as quais você lida são gananciosos, e a igreja tem ensinado esse pessoal a ser ganancioso. E aqueles que não abraçam isso hoje, ou pelo menos que estão nas instituições, eles são naturalmente expurgados para poderem cumprir a sua vocação pastoral pela marginal. Eles não conseguem ficar dentro disso aqui. Eu estou fazendo de tudo menos cuidar de gente, pastorear, ajudar as pessoas a encontrarem e não perderem a direção do coração de Jesus. No mesmo domingo da tragédia de Santa Maria, né, que tomou conta de toda a mídia até ainda agora, e é de fato, mas a Folha Online colocou uma manchete, né, da arrecadação das igrejas, né? No mesmo no site da Folha sai um do lado do outro. Um do lado do outro, e claro que pela violência e a gravidade de um, né, a violência e a gravidade do outro não ficou em destaque, né, que é a arrecadação de mais de 20 bilhões, né, no ano passado nesse chamado a religião, de forma geral, religioso, né? Um faturamento de uma coisa que é importante, de várias multinacionais, né? Agora, uma coisa que é importante a gente dizer, e tem muita gente talvez ouvindo, e inclusive essa pergunta desse jovem, é assim, que quando a gente pensa em vocação pastoral, pode até parecer antiquado, mas a gente precisa olhar para Jesus Cristo. Assim, um modelo pastoral que tem a cara de Jesus de Nazaré. Essa mesmo. É isso aí. Né? Na sua doação, na sua generosidade, na sua humildade, na sua amizade, na sua coragem para proclamar, na sua coragem para afrontar os poderosos o seu amor pelos pobres. Quer dizer, essa é a grande questão. Que modelo a gente segue? Né?
Jesus não é um CO, Terno Armani. Que tem uma agenda do reino, né? Ele é um outro jeito, de cuidar, de fazer missão, de pastorear. Isso. Caminho entre o povo, né? E ao mesmo tempo a sua alegria. Assim, eu acho que a fé cristã, ela é um processo ao longo da vida de nos assemelharmos a Cristo. Ser pastor é ainda muito mais. Porque o pastor, num certo sentido, quando a gente pensa na igreja, a igreja, ela é uma continuação da encarnação de Cristo. Por isso ele é o corpo de Cristo. Os dons de Jesus Cristo estão hoje derramados na diversidade da igreja. Os pastores precisam encarnar esse modelo cristocêntrico, essa verdade de Jesus na sua própria vida e no seu jeito de viver, para dizer que são pastores da Igreja de Cristo. Qualquer outra coisa... Então a gente precisa voltar até a cara de Jesus de Nazaré. Ler as Escrituras, ver como ele viveu, o que ele fez, o que ele falou, como ele agia, os seus relacionamentos, e tentar ser parecido com isso. E é isso que o Espírito Santo faz na vida daqueles que estão seguindo Jesus Cristo. Então, vão transformando-nos de glória em glória a semelhança de Jesus. E por isso Paulo, quando ele ora, ele fala assim: puxa, eu sofro dores de parto até ver Cristo formado. Eu quero ver a vida de Cristo na vida de vocês. Então, é viver a vida de Cristo. O coração da espiritualidade. Naquilo que é possível, porque a gente é humano, é falho, é pecador, mas não é um caminho inverso, né? Sermos como Cristo. Então muita coisa está acontecendo na igreja, não é desvio, é rota oposta. Não é desvio. É ver essa imagem restaurada na vida, no estilo de vida da pessoa. Né? Não é desvio. Com Jesus. Não é Jesus Cristo. É um antagonismo. É mamon. Então resgatar Cristo, né, na sua pobreza evangélica, mas ao mesmo tempo nessa sua riqueza interior, quer dizer, a sua pobreza pelo sua disponibilidade, sua generosidade, porque rico é quem tem capacidade de dar e dar tudo e dar mais. Esse é o rico, né? E ali vivendo no povo, ensinando e curando, expulsando demônio, indo em casamento, enfim, mas com essa marca, né, de integridade, de alegria, de dependência do Pai, de fidelidade às Escrituras. É voltar a isso. E que conhece as ovelhas pelo nome, Aonde que conhece as pessoas, que conhece a história delas, que não abandona e não abre mão dessas histórias. Seus 70. Rodrigo Lins, lá de BH, coloca aqui: muitos pastores são mais homens de visão, empresa, do que servos da missão, que é a vocação. E a Ju Marques está mandando um e-mail também falando sobre os megalomaníacos e tudo mais. Mas eu fico pensando assim, eu acho que em dado momento a gente teve aqui na nossa conversa, a gente já está terminando, mas essa compreensão de que há um anseio das igrejas, e quando eu estou falando das igrejas, eu estou falando das pessoas agora, das ovelhas por serem pastoreadas. Mas existe um processo que é muito interessante, que eu acho que acontece o seguinte: quando uma comunidade, ela, vamos dizer assim, está procurando um pastor, essa comissão que se organiza para procurar um pastor, ao mesmo tempo que ela tem um anseio pastoral, muitas vezes ela vai atrás de um homem que tem um olhar mais de gestor do que de pastor. E aí, vamos dizer assim, contrata essa pessoa vai trabalhar ali naquela comunidade, e daí um pouco, poxa, mas a gente não tem um pastor. Bom, mas vocês não contrataram um pastor. Vocês não acolheram um pastor, vocês acolheram um homem que tem essa visão de fazer a coisa. Seus currículos, o seu perfil, então, a estrutura corporativa. Exato, então assim, a própria ovelha precisa entender, é aí que eu estou dizendo, a ovelha é essa pessoa que vê assim, eu quero ter um cuidado pastoral sobre a minha vida. Eu aceito bem isso, joia. Mas ela também precisa fazer um exercício de compreender qual é a expectativa de fato que ela tem. Às vezes ela, primeiro, tem uma visão distorcida de que o pastor é um super-homem, né? E de que ela vai se frustrar facilmente porque ele não atende a alguns requisitos que ela tem, de que a humanidade do pastor incomoda ela. E ela precisa, eu acho que, entender isso, né? Que as igrejas precisam entender isso. Pastores são seres humanos
que vivem a sua humanidade que é caída e que está em processo também de restauração que através... serve uma instituição de vida humana, né? E que serve uma instituição de vida humana, enfim. Mas eu acho assim, as expectativas, às vezes, das comunidades, elas estão muito distorcidas. Elas estão contaminadas. Estão contaminadas por esse modelo. Esse modelo é muito problemático, né? Esse modelo do pastor sênior, assalariado, porque automaticamente cria na vida da congregação uma coisa assim, não, para evangelizar, para orar, para cuidar do jovem, para isso nós pagamos o pastor. A expectativa é essa. Impressionante, né? Então, ao mesmo tempo que ele é um pastor da igreja, ele é também um empregado e assalariado desse pessoal. Isso cria um negócio complicado. Muito complicado. Uma relação muito complicado. Osmar, Verdade, Fernando, verdade. Você falou de a gente estar encaminhando para o final, mas assim, eu queria aproveitar Osmar e Nelson aqui para... É óbvio, nós estamos falando a muita gente séria e muitos queridos e queridas que sofrem como nós temos sofrido e estão dispostos a continuar sofrendo, porque aquilo que você falou no início pulsa dentro deles, né, a vocação e o chamado que está para além desse mundo e dessas contaminações todas. E só que a maioria deles hoje, como nós, estão vivendo em contextos urbanos, que é a realidade da população do mundo todo, né? A urbanização, que geram todas as enfermidades típicas da urbanidade, não é? As urgências, as correrias, os ganhos e perdas, os filhos, enfim, e sobretudo a escassez de tempo. E nós, vocês especialmente, têm feito um caminho da espiritualidade clássica, e Osmar tem sido um desses que há quantos anos, né, Fernando? Nós na nossa estamos caminhada ouvindo, aqui, vendo e muitas vezes tendo o privilégio de compartilhar com Osmar momentos devocionais, momentos de prática de disciplinas espirituais que não é comum, não é? E hoje, na caminhada, né, de 30 anos, né, na jornada pastoral, eu digo assim, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça no começo, que eu não tinha tempo para as disciplinas espirituais, para rever ou para inserir no meu contexto diário pastoral as disciplinas espirituais, que hoje é o que me sustenta. Eu nunca vou esquecer 2006, quando fiz o curso com você, Malemar, não é? Mas eu digo por aí, salvou minha vida. Foi o que salvou minha vida naquele ano. De rever o texto e o filho pródigo e coisas que Osmar foi nos ensinando naquele ano, que ele salvou minha vida. E eu penso cá comigo assim, por que eu não me dediquei lá no começo dos anos 80, né, nisso, e me deixei levar, né, nos anos 90 por George Barna e o poder do marketing na igreja, aquela desgraça toda, né? Batalha espiritual, aquelas coisas horrorosas. E hoje a gente redescobriu. Então eu queria que você, Osmar e Nelson também, Nelson esteve junto de gente de têmpera espiritual extraordinária, né, lá no Canadá. Então assim, que não sei, Fernando, se eu posso, né, fazer isso, mas assim, que esse recado, né, de pureza, meu Deus do céu. Eu queria propor uma coisa aqui no final do programa, que é o seguinte. Bom, primeiro eu queria dizer que o curso de espiritualidade vai começar agora em fevereiro e tem vagas, aproveitando esse que você falou, já que você falou. Tá certo. Agora, não é marchar, aqui existe toda a recomendação. Recomendo. Agora, a segunda coisa é o seguinte, eu acho que mais pastores que estão aí na faixa dos 50, 60 anos, como vocês e outros, precisam abrir espaço na sua agenda para um trabalho privilegiado com lideranças emergentes. Então, o Ziel, o Barbosa, o Valdir Sternberg e eu, nós fazemos isso com o projeto Grande Mostarda. Sim. Ou seja, ter uma iniciativa, ou mensal, né, de pegar um grupo
e você acompanhar um período da vida. Porque, de um lado, tem muita gente buscando mentoria, tem muita gente buscando orientação. E esses pastores mais sérios, mais consistentes, não têm aberto agenda para esse pessoal. Faz um monte de coisa. Mas é crucial isso. Né? Que hajam outros projetos do Ano de Mostarda como esse. Reúne 2, 3 e fala, vamos acompanhar aí 20 garotos e meninas que têm vocação, que são líderes, que vão fazer diferença na igreja aí. E isso tem a BU, tem Mocidade para Cristo, tem vários caras. Multiplicador. E aí você não sabe e balizador. Como rende esse negócio e como você ganha, você com 50, 60 anos, em dialogar com esse pessoal, que é outra cabeça, outra mentalidade, mas que é muito rico. Então eu deixo isso aqui, vamos abrir esse. Eu acho que na década aí de 80 tinha um cara que chamava Douglas, que montou um negócio com seminário. Até hoje esse negócio deu fruto. Os frutos deu. Teleós, né? Por quê? Porque o cara falou, não, vou te cuidar aqui o resultado, dessa garotada. O resultado está aí até hoje. Então a gente precisa fazer isso. Luiz Wesley. A gente precisa fazer isso. Você precisa fazer isso, você anuncia aí, ó, vamos fazer um grupo, reunião mensal, jovens até 30 anos, que querem ir mais fundo e tal. Isso aí. E resgatar. Nelson, suas considerações finais. Olha o recadinho do Dani pra gente ali na tela. Tá bom, Daniel. Vamos lá. Eu acho que é isso, resgatar esse caminho de recuperar na vida pessoal as disciplinas espirituais. Nós realmente, Dr. Rubem Amorese explora isso num dos seus livros. Nós esquecemos e abandonamos o caminho do secreto do quarto. Nós abandonamos o caminho da quietude, do silêncio, nós abandonamos a meditação na palavra, a oração, nós abandonamos a experiência de comunhão, de partir a vida, o coração, e procurarmos estes homens, como Osmar e tantos outros que são mentores e referenciais e que podem acompanhar essa liderança nova que está surgindo e que já estão aí, mas que carecem de mentorias, que carecem de referenciais e de serem cuidados para que possam cuidar também. Então, Jesus nos convida a nos aproximarmos novamente da mesa e cearmos com Ele. Mesa da comunhão. A mesa eucarística, como diz o nosso amigo da Argentina. Rapaz, eu estou esquecendo o nome. Doutor Carlos Hernandes. Ele tem uma expressão que eu acho linda, que é essa, uma mesa eucarística. Mas tá jóia. Olha, a gente está terminando, passamos de 1 hora de nossa conversa. A nossa intenção foi conversar um pouco, né, de maneira alguma esgotar um assunto, mas acho que talvez tocando em alguns pontos que são importantes nessa questão, sobretudo porque eu acho que a gente vive um tempo difícil e complexo sobre essa relação da figura do pastor, que às vezes eu converso com o Carlos quando a gente se encontra por aí para tomar café, que ela é tão bonita, né? Essa figura do pastor na Bíblia, o significado dela na vida de outras pessoas e como que acaba tendo distorções tão complicadas e sérias, né? Daniel Choi está pedindo um favor a você que viu ao vivo esse programa. O Dani instalou equipamentos novos aqui no Koinonia Online, então se você achou que ficou legal, se não ficou, se você puder dar um retorno pra gente, sobretudo pro Dani, que é muito cuidadoso com isso, é muito legal. O Dani é HD pra cima. Né? Fernando, bom lembrar que nós temos mais de 120 programas, né? Tem. Arquivados, exatamente. Alguns com Osmar, com todos ficam disponíveis, também, né? Com conteúdos assim, legais, eu mesmo são bons. revejo e são muito bons. Alguém até colocou hoje vale assim, poxa, pena. Pena que é 16 horas da tarde, a gente, difícil ver quem tem agenda de trabalho, mas é o horário que a gente tem. Arquivo, de madrugada, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo é possível acessar e ver esse daqui, mas em breve ele já vai estar disponível. Semana que vem, Danilo Fernandes do Genizar vai estar aqui com a gente. Do Genizar. Quarta-feira que vem o João Alexandre recomeça aí o papo dele. E na segunda-feira o Dr. Pércio, que é um médico trabalhando aí sobre os temas da saúde humana. Você falou, voltando da minha parte para encerrar essa coisa que eu acho também que é um assunto crucial, você falando, eu lembrei assim de imagens que eu vivi e vi
muitas vezes, de chegar em alguns lugares, ou eu ou outros pastores, em tempos difíceis de pessoas, e alguém te tomar pela mão e dizer assim: que bom que você chegou, pastor, eu vou te levar para minha mãe. Que bom que você chegou, pastor, eu vou te levar para o meu pai. Que bom que você chegou, meu filho precisa te ouvir. Isso precisa ser resgatado. Que bom que o pastor chegou. Lembro-me de uma visita de madrugada que eu fiz com um dos amigos nossos, ontem na roda. E a pessoa que nos recebeu em desespero, ele diz: eu chamei vocês aqui porque vocês têm a palavra. Porque vocês têm a palavra. Eu acho que esse resgate é fundamental. Talvez se a gente der o resto da nossa vida nisso, não teria um motivo melhor. Não teria um motivo melhor. É isso aí. Mais uma vez eu recomendo para você, procura na internet, coloca lá Pastores e Ovelhas, vai aparecer o nome do Osmar, releia, ou se você nunca leu... O que eu falei? Ovelhas. Pastores e Lobos, tá vendo? Ainda bem que o autor tá aqui. Pastores e Lobos, vale a pena refletir, ler com atenção e pensar nesse texto, tá bom? Boa semana para você, até a próxima quinta aqui no Papo na Rede, a gente se revê. Obrigado, Osmar, pela sua disponibilidade. Nelson, bom ter vocês aqui. Bom ter vocês. Beijo, foi muito gente. bom. Até breve. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.